essas características evolutivas vão ser consideradas uma evolução. Então, essas evoluções elas podem ser contadas, né, como evolução de população, que serão passadas no decorrer de gerações de uma população, quando são evoluções, adaptações, mutações genéticas, certo? Não somente mutações ou adaptações que estão acontecendo exteriormente nesses organismos. Continuando aqui, nós vamos parar no capítulo 20, né? Esse capítulo, ele fala aqui de como os seres vivos, eles evoluem. Então, com base nos conhecimentos, né, que são adquiridos a partir do capítulo passado, nós vamos começar a falar sobre aqueles grandes cientistas que eu comuniquei para vocês, sobre o Lamarck, sobre o Darwin, vamos falar sobre o Alfred. Então, todos eles, né, que tiveram as suas grandes contribuições para a ciência evolucionista. Lamarck e suas ideias sobre a evolução, aí na página 238. Fala um pouco sobre o Lamarck, né, que ele era naturalista francês, um estudioso esplêndido de química e diversos outros assuntos. Para Lamarck, né, as espécies elas podiam se modificar ao longo das gerações, né, elas podiam sofrer, né, mutações, elas podiam evoluir. E assim, consequentemente, né, com a herança genética, elas poderiam produzir novas espécies, ou seja, espécies com características diferentes dos seus ancestrais, originando, né, uma nova população. Então, Lamarck, ele foi um cientista muito importante porque ele foi um dos primeiros cientistas a falar sobre a evolução, a sugerir, né, que as mudanças dos seres vivos e dos seres não vivos poderiam ser consequências das leis naturais e não necessariamente da intervenção divina. Então, isso quer dizer que não necessariamente o surgimento das espécies poderia ter sido feito através desse ser supremo, desse ser tão poderoso, desse Deus, ok? Em seu trabalho, Lamarck ele reconheceu as ocorrências de transformações de plantas e de animais, né, que eram influenciadas pelo meio ambiente. Lógico, o ambiente em que elas inseridas. Para ele, essas mudanças elas ocorriam com um objetivo de possibilitar a adequação, ou seja, a adaptação desses seres ao ambiente que eles estavam vivendo, para que eles tivessem, né, uma oportunidade maior de continuarem vivos e proliferando a sua espécie. Então, ele, né, propôs a seguinte ideia, a ideia da transmissão das características adquiridas, que é a mesma coisa da herança genética que nós já estudamos nos capítulos passados. Então, para a geração seguinte, entre outras ideias, né, Lamarck, as ideias de Lamarck foi completamente deixadas de lado pela população científica. Então, ninguém deu muita atenção para os projetos dele sobre transmissão de características, sobre as ideias evolucionistas. Mas ele não parou mesmo assim, ele continuou os seus estudos, né? E essa teoria evolucionista, né, as ideias evolucionistas do Lamarck, são conhecidas como teorias lamarxistas. Essas teorias, né, lamarxistas, ou o próprio lamarxismo, não partia de um pressuposto que as formas mais simples de vida, elas eram originadas a partir da geração espontânea. O que é a geração espontânea? É como se esses organismos eles surgissem do inanimado, como se produtos naturais e produtos que não são naturais pudessem dar origem a seres. Por exemplo, como se eu acumulasse no canto da sala uma pilha de lixo e essa pilha de lixo fosse se transformar ou fosse originar ratos. Nós hoje sabemos que os ratos, né, gostam do lixo porque é o seu habitat, né, natural. Eles gostam de comer o lixo, na verdade. Eles não foram gerados pelos lixos, eles são induzidos a procurar o lixo.
Hoje, essas ideias de geração espontânea, que naquela época eram pressupostos pelo Lamarck, foram completamente derrubadas, né, pela teoria da abiogênese e da biogênese. Além dessa geração espontânea, né, ele explicava como acontecia essas mudanças nas espécies, como acontecia essa evolução. Ele explicava de duas formas. A primeira ele chamava como o poder da vida. Então, nós vimos que essas espécies que surgiram, elas eram espécies de estrutura muito simples. Então, aí ele pressupôs que estas espécies, né, elas tendiam a ficar cada vez mais complexas, e isso se chamava o poder da vida para ele. Então as espécies nasceram simples e uma hora ou outra elas tinham que se tornar complexas, ia acontecer algum processo com elas, que elas iam se tornar complexas. Ele só sabia dizer que o nome desse complexo, desse processo para elas se tornarem complexas, era o poder da vida. E o segundo, né, que era causado pelos efeitos do ambiente. Então, o ambiente em que elas estavam inseridas, essas espécies, era quem determinava o que é que elas iriam modificar, que evoluções essas espécies iam ter. Então, no entanto, essas duas explicações, né, de Lamarck aí, sobre o poder da vida e o meio ambiente, não são as explicações mais famosas que ele propôs, não são as suas ideias lamarxistas mais importantes. A sua ideia lamarxista mais importante, né, é sobre a lei do uso e desuso. O que é esse uso e desuso? Então, ele propôs a ideia de que aqueles seres vivos, né, que tinham determinadas partes do corpo que eram muito utilizadas, essas partes, elas sempre iriam estar evoluindo, essas partes elas sempre iriam estar se aprimorando. E aquelas estruturas do corpo que não eram muito utilizadas para realizar atividades, para realizar funções, com o passar do tempo, elas iam sofrendo uma regressão. Então, geração após geração, aquelas partes que não eram utilizadas, elas iam sofrendo regressão, até surgir um indivíduo que não tivesse de forma nenhuma aquela parte do ser vivo. Por exemplo, como se tivesse uma determinada espécie que utilizasse garras. E aí, com o passar do tempo, essas espécies elas foram deixando as garras de lado. Foi essas garras caindo em desuso. Eles não estavam usando. Então, pela teoria dele, essas partes que não estavam sendo utilizadas, que não estavam em uso, elas iriam, né, regredir, elas iam ficar cada vez menores nas próximas gerações, até que surgisse uma nova geração cuja essa estrutura estaria totalmente aniquilada, ela não apresentaria mais aquela estrutura. Então, casando também com essa informação, tem aquela teoria que eu falei para vocês, né, sobre a lei da transmissão de características adquiridas. Então, para Lamarck, após essa lei do uso e desuso, essas partes corporais desses organismos que não eram usadas, que caiu realmente no desuso, elas iriam sumir nas próximas gerações, porque a lei de transmissão das características adquiridas ia passando, né, como herança genética, o desuso ou a regressão dessas partes físicas desses organismos. Então, como ele propôs essa ideia, algumas faziam até sentidos. Ele cita o exemplo, por exemplo, das serpentes, né, das cobras, que as cobras não possuem pernas hoje porque as suas pernas, né, entraram em desuso com os seus ancestrais, pois eles estavam em um ambiente em que era possível que eles conseguissem se locomover através, né, de estar se rastejando. E aí, com isso, as pernas entraram em desuso e houve uma geração, né, desses tipos de espécies sem essas pernas. Como é o caso também da explicação para a presença das membranas interdigitais, que é as membranas entre os dedos, como é o caso de algumas aves
que são aquáticas também. Por exemplo, o pato, ela tem aquela membrana entre os dedos dos pés. E ele explicava isso, que acontecia porque quando esses patos iam entrar na água, eles abriam, né, os dedos para nadar. A membrana entre os dedos, ela foi crescendo cada vez mais e passou através da lei da transmissão das características de geração em geração.